Olá, queridos irmãos e irmãs. No Evangelho de hoje, vemos Jesus caminhando sobre as águas e São Pedro com ele. É interessante porque esse Evangelho vem logo após a multiplicação dos pães. Imagina os discípulos, estavam famosos, estavam sendo aplaudidos, distribuíram pão, peixe, para toda aquela multidão, para mais de 20 mil pessoas, todos comeram, se fartaram. Imagina o sucesso, imagina o triunfo, imagina a glória que estavam tendo com aquela multidão. Ali estavam de boa, ninguém queria sair dali. Então o evangelho de hoje, que é na sequência da multiplicação dos pães, diz que Jesus forçou os discípulos a embarcar e a aguardá-lo na outra margem. Essa outra margem é no sentido lá de Betsaida, aonde o rio Jordão desemboca no lago da Galileia. Então Jesus falou, entrem no barco, me esperem lá em Betsaida, no outro lado do mar. Aqui vocês estão já se envolvendo demais aqui, vocês estão ficando muito famosos, já estão esquecendo da missão. Então Jesus queria ensinar os discípulos, queria dar uma catequese na prática para eles, e os manda entrar no mar e remar lago adentro. Esse mar não é um mar, é um lago, mas é grande, né? Dá uns 10 quilômetros de largura. Então não é fácil, hein? É muito interessante. Então os discípulos vão remando, Jesus despede as multidões, vai ao monte orar, e quando é lá para a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã, estava escuro ainda, o vento era contrário, diz o Evangelho. As ondas agitadas. Então os discípulos começam a se apavorar, a terem medo, né? Ficaram atemorizados com a situação da noite escura, do vento contrário, das ondas agitadas, e eles já muito longe da margem, indo para o outro lado, morrendo de medo. Então, no meio de tudo isso, de todos esses problemas que estavam enfrentando nessa noite, que Jesus os obrigou a irem, porque não queriam ir, queriam ficar lá de boa, recebendo a glória toda, a fama, os prestígios, os aplausos. Então são obrigados a entrar e ir para outra margem. Então, no meio dessa tempestade, dessa ventania, dessas ondas agitadas, Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. E aí eles ficam com mais medo ainda. Já não bastava a ventania, a tempestade, as ondas fortes. Agora aparece um caminhando sobre o mar. Aí começaram a gritar de medo. Então é interessante porque no fundo também isso é uma imagem da nossa vida. Porque todos nós atravessamos noites escuras, atravessamos tempestades, atravessamos dificuldades na nossa vida, provações, tentações, problemas. Às vezes é o dinheiro que falta, às vezes é a doença que chega na família, na nossa vida, a velhice, né? Às vezes é o filho que dá problema, na droga, na bebedeira, às vezes é problema no trabalho. É tantas situações que nos cercam, né? Problema de convivência, de família. É problema de todo lado que nos rodeiam. Porque nós vivemos um mundo de pecadores, não estamos no céu ainda, né? Então, faz parte da nossa condição humana, é inerente à nossa condição as dificuldades da vida, não tem como fugir disso. Às vezes isso é comparado a uma noite escura, é comparado a uma ventania forte, um vento contrário, uma tempestade, né? Umas ondas agitadas que querem nos afogar. Então, mais ou menos essa situação que os discípulos estavam. E às vezes parece que Deus é um fantasma, porque um fantasma não tem corporeidade. Um fantasma não é real, não se consegue se tocar, não se consegue nem ver às vezes, é um vulto, né? Às vezes o fantasma no fundo é um fruto da nossa imaginação,
só está na nossa cabeça. Mas isso nos mete medo. Então, às vezes, parece que Deus é um fantasma, só está na nossa imaginação, mas nós não o vemos. Onde é que está Deus? Às vezes não conseguimos tocá-lo, não conseguimos vê-lo. Parece que ele é um fantasma. Mas Jesus diz, olha, não sou um fantasma, tende confiança, sou eu, não tenham medo. Eu estou aqui com vocês nessa tempestade. Vocês não estão só. Não estamos a sós, não estamos sozinhos nesse mundo. Deus está conosco. Por isso o nosso Deus é o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, Deus encarnado, Deus próximo, Deus que se fez um de nós, para que nós não tenhamos medo. Então Pedro diz, mas Senhor, se és tu mesmo que está aqui, mande que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Cristo disse, vem Pedro. E Pedro indo, olhando para Cristo, não afundava. Pedro caminhou sobre as águas com Cristo, olhando para Cristo. É possível caminhar? É possível não se afundar, não morrer? É possível se manter de pé com Cristo, mesmo que os ventos sejam contrários. Isso é a fé. Então é importante, que nós tenhamos essa fé, essa confiança em Deus, para não nos afundarmos nos problemas. Porém, quando Pedro começa a sentir o vento e começa já a olhar para o vento, para as ondas, para os problemas, para as dificuldades, deixou de olhar para Cristo e começa a afundar. E começa a gritar, Senhor, salva-me. Isso é rezar, Senhor, salva-me. Então, mesmo que nós estejamos afundando aí nos problemas, nas dificuldades da vida, gritemos ao Senhor. E Jesus prontamente estendeu as mãos para Pedro e estenderá as mãos para nós também. O Senhor é esse que, mesmo que às vezes nós não vemos, achamos até que é um fantasma, mas Ele está sempre com suas mãos estendidas para nos levantar, nos tirar do pecado, dos vícios, das escravidões, das situações difíceis, nos colocar de pé, caminhando sobre a morte, sobre os problemas, sobre as dificuldades da vida. Então Jesus faz uma catequese na prática com os discípulos. Tirou eles da glória, do prestígio, do sucesso, da fama, e os colocou mar adentro, na tempestade, na ventania, nos ventos contrários, na noite, para mostrar para eles que Ele é Deus, que Ele não é um fantasma. Então, quando a água começou a agitar e bater na bunda, eles começaram a rezar, porque já não rezavam mais, só estavam curtindo a fama. Então Jesus ensinou eles a rezarem, a clamarem, a gritarem, a ver que Jesus é Deus, que o Senhor está com eles. Porque quando na nossa vida está tudo muito tranquilo, muito sucesso, muita fama, muita glória, a gente esquece até de rezar. Então precisou essa situação, essa travessia para outra margem, para eles caírem na realidade e voltarem a rezar, a clamar e ver o Senhor presente, que estende as suas mãos. Então coragem e ânimo, irmãos, é uma catequese também para nós, para não desanimarmos nunca, para continuarmos firmes na nossa caminhada, na nossa fé, e ter essa certeza que o Senhor não é um fantasma, o Senhor é Deus, está conosco todos os dias, e ver que nós precisamos rezar diante dos problemas, das dificuldades, não ficar olhando para nós mesmos, só para os problemas, não, olhar para Cristo. É dele que vem a força para superar, para carregar a cruz, para vencer, para levantar a cabeça, para continuar em frente. Ânimo, coragem a todos. Deus é bom, Deus nos ajuda, Deus nunca nos abandona. É a grande promessa de Cristo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.